Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Weck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Neste episódio, vamos falar sobre poesia e mercado editorial, não necessariamente nessa ordem e eventualmente misturando os dois temas. Falaremos sobre a empreitada que é abrir uma editora hoje no Brasil e sobre se lançar nesse mercado com um livro que mescla linguagens e gêneros literários. A editora em questão é a Trote, que abriu os trabalhos recentemente com o livro Fora, de Lucas Reis Gonçalves. Lucas é sócio da editora, juntamente com Victor Wolfenbittel, e ambos vão conversar conosco sobre como o projeto da Trote tem se desenvolvido. Então, os nossos convidados de hoje são o Lucas Reis Gonçalves e Victor dos Reis Wolfenbittel. O Lucas nasceu em Novo Hamburgo em 1990. Além de editor e escritor, atua como tradutor. É mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul e também é autor das obras Se Soubesse o que Dizer, Diria em Prosa, de 2011, Poeta Era Meu Avô, de 2016 e Salvar como Rascunho, de 2018. Victor nasceu em Novo Hamburgo em 1996. É administrador, editor de livros e mestre em geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além da Trote, fundou em 2018 a newsletter literária Quasar. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Victor. Eu vou passar agora a palavra para o Vinícius para que ele faça a sua primeira pergunta. Bem, pessoal, então bem-vindos ao Sopro Podcast, né? Muito bacana ter a presença de vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade. E a gente tem assim o interesse de fazer hoje um programa que fale um pouco também sobre como é essa experiência de abrir uma editora, né? Então eu já queria lançar para vocês de cara essa pergunta bem objetiva e um pode falar, ou os dois, enfim, né? Por que abrir uma editora em 2026? Essa é uma primeira questão, né? E em meio a isso, assim, quando vocês projetaram, né, essa ideia, vocês tinham algumas inspirações, vocês têm inspirações que estão guiando vocês nesse processo. E considerando que vocês são aí jovens editores, né, não só uma editora jovem, mas vocês são jovens editores, qual é a ambição de vocês, né, nessa empreitada que vocês estão se lançando, né? Além de, evidentemente, fazer com que Novo Hamburgo aparentemente domine o mercado editorial, né, brasileiro. Vitor, quer começar aí, cara, com a É, fundação da Trote? Falou, Vinícius, né? Vocês falaram que as perguntas iam ser tranquilas, né? Mas mesmo fáceis, acho que é bem difícil responder tudo isso. olha, primeiro prazer participar aqui do programa e dizer que eu tô começando a achar que é meio. A gente tá assim, talvez a gente esteja numa cilada, assim, porque todo lugar alguém nos pergunta por que abrir uma editora ou qual é a questão de uma editora. Fica assim, nossa, parece, não sei, a gente tá tentando vender areia no deserto ou a gente tá, sabe, é um péssimo negócio. O que que tá acontecendo? Tu é formado em Ah, eu, administração, né, Victor? A gente pensa que é uma pessoa que saiba dessas coisas, né? É curioso. Eu tenho pra mim que acho que qualquer negócio pode dar certo, sim, sabe? Eu não tenho esse medo de que a editora não dê certo porque nenhuma editora vai dar certo, sabe? As editoras pod, podem dar certo e podem dar errado enfim, pelo seu catálogo, pelo que se propõe a fazer, mas claro, né? Eu tenho que ser otimista. Talvez outras pessoas sejam pessimistas e não abram editoras. Mas se a gente não for, assim, a minha visão do mercado editorial é de que ele é primeiro que ele é muito amplo, tem bastante espaço. Segundo que a demanda por livros
não, é uma coisa palpável, né? Não é assim. Tu pode ter N pesquisas ou coisas dizendo, os leitores estão caindo, ou as pessoas leem menos, ou as redes sociais, coisas assim, que parecem dar um indicativo contra, mas ao mesmo tempo tem outros indicadores que dizem, o mercado editorial nunca faturou tanto, tu tem a entrada da Amazon no Brasil, que é uma empresa que começou vendendo livros, né? Hoje tem uma operação bastante complexa e ampla, mas e há muitos pontos questionáveis, mas tipo assim, começou vendendo livros, vende muitos livros no Brasil, então assim, existe dificuldades sempre, né? Como qualquer negócio, mas não vejo assim como isso seria um impeditivo da tua paixão, entende? E acho que para nós isso nunca apareceu assim como. Tô falando por mim e pelo Lucas agora, mas nunca apareceu assim como se isso fosse ser um impeditivo pra gente tentar, pra gente querer, né, imprimir essa marca assim de edição, de editor, dos livros que a gente quer ler, dos livros que a gente acha que as pessoas gostariam de ler. Então, eu gosto de pensar assim, que tipo, é possível, é viável, tem mercado, tem público, a gente está especialmente assim num estado muito bem colocado nisso. Então, o estado do Rio Grande do Sul é o segundo do Brasil que mais tem livrarias, é o segundo que mais tem eventos literários. Então, para começar, é um bom lugar, sabe? Por ter essa, digamos assim, um público que a gente consegue alcançar com um braço mais curto no início, né? Então, assim, é um pouco, claro, né? Uma coisa que parece desafiadora. É desafiador, claro, não há dúvidas. Mas que não é como se fosse assim, fadado a não existir, sabe? Acho que se não tivesse esse interesse, não. Enfim, claro, não começaríamos, né? E quais são as inspirações de vocês, assim, vocês têm alguma referência nesse processo, assim, tanto em termos de negócio, como também até em uma proposta editorial mesmo, né, linha editorial, conceitual para vocês, para Trot, né? Bom, a gente passou aí alguns anos pensando, né, Vitor? A gente já trabalhava na Quasar, que foi a newsletter criada pelo Vitor já em 2018. E a partir daí sempre teve uma sementinha ali de uma editora. A gente já falava com autores, já publicava textos aí mensalmente. E a gente pensou, poxa, vamos abrir uma hora uma editora? Tá, vamos. Pra abrir a editora, a gente começava, claro, primeiro pelo nome. A gente pode contar um pouquinho depois sobre a história do nome da Trot. O Mas a logotipo é gente tinha. maravilhoso, né? Aí que tá, a história do logotipo também é interessante. Eu vou contar, acho que a gente pode contar só sobre o nome, né? Mas desde da primeira ideia a gente já estava pensando em exemplos. Então a gente, basicamente, o nosso WhatsApp ali era um brainstorming ali, era realmente uma chuva de ideias de tanto projeto editorial, de editora, de site, de livro. Então a gente achava um livro legal, já compartilhava um com outro, já via um site, uma editora massa. A gente teve, dentre todas as que a gente pesquisou, a gente tem mais ou menos umas 3 ou 4 que a gente pensou, puxa, isso aqui é um negócio legal, e se a gente chegar a um lugar desses pode ser massa. A gente ama muito a 34, tá? A editora 34, a gente ama de paixão as escolhas editoriais dele, tanto do ponto de vista do que eles publicam, quanto do projeto gráfico, da capa. Já em site e redes sociais, eles já não são o nosso exemplo, né? O melhor exemplo, mas, porra, o produto, o negócio que mais importa ali, que é o livro, eu acho que eles são a nossa principal referência. E a gente tem outras, né? A Mundarel também, como uma editora nova aí que em todos os âmbitos, né, Vitor? Acho que tanto o projeto do livro quanto do site, das redes sociais. Gente, a gente compartilhava os posts de rede social, a gente pensava, não, a gente tem que publicar assim sobre os nossos autores. A gente tem que publicar dessa forma com a sinopse do livro. A gente tem que publicar esse vídeo sobre essa efeméride. O Vitor fica debochando que eu amo a palavra efeméride. Só porque eu fico falando, a gente não pode esquecer de tal dia, não sei o que, né? É efeméride. Mas enfim, a gente também, além da Mundarel, a gente tem uma editora espanhola que a gente gostava muito, que é Las Afueras. Não sei se vocês conhecem, mas é um projeto muito bonito também, que eles têm.
eles não fazem muito investimento em rede social, inclusive em publicação digital eles não fazem também, mas o projeto gráfico deles é muito legal. Enfim, então a gente, durante esses 3 anos, a gente sempre trocava essas ideias de projeto editorial, que a gente curte, mas assim, o nosso WhatsApp é uma bagunça, gente. Infelizmente, realmente, até hoje é uma chuva de ideias, né, Vitor? A gente tem um sisteminha para controlar, mas o melhor mesmo é o WhatsApp. E sempre respeitando a ordem das ideias da E, cabeça mesmo. e se pudesse citar mais uma ainda, é Dublinense também. Dublinense é a nossa referência do como a gente Isso queria ser, local assim. Como daí, a gente né? quer ser, assim, né? Tipo, como a Uhum. gente quer chegar lá, assim. Para nós é uma editora que saiu daqui, assim, né? Já tem uma abrangência nacional, tem um catálogo muito bom. Então é uma referência bem forte também. Essas 4, eu acho realmente, que nem o Lucas falou, essas 3 mais a Dublinense, são, são nossos grandes exemplos, assim. Não, Grandes referências de estéticas e como negócio também. A gente perguntou de negócio, então também é nesse sentido. ótimas referências e interessante também que vocês citaram 2 editoras que são relativamente novas, né? A Dublinense já nem sei se pode ser considerada ainda uma editora nova, né? Mas a Mundaré é uma editora, né, bem recente e o prestígio que eles têm no mercado editorial, que eles adquiriram rapidamente, né? Com um catálogo bem voltado à literatura de língua espanhola primeiro e depois outras obras, né? Bem legal. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, a respeito da experiência de vocês, né, como é que foi, como é que tem sido, talvez, a experiência de vocês com outras editoras, né? Tiveram experiência profissional com outras editoras, e como é que isso impactou o projeto de vocês, o projeto atual de vocês, né? No sentido de que aprendizado tiveram, né? Aprendizado no sentido amplo da palavra, né? Do que pretendem fazer, do que não pretendem fazer, não que necessariamente seja uma coisa certa ou uma coisa errada, mas que pode ser utilizado, eventualmente poderia ser utilizado no projeto atual de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouco assim, né, sobre essas experiências que vocês eventualmente tiveram, né? Tem, no caso do Lucas eu sei que tem, né? Não sei o Vitor até que ponto se teve, e queria que falassem um pouco a respeito disso. Cara, eu acho muito doida essa junção entre o Vitor e eu aí, porque o Vitor é um cara da administração, mas é um cara apaixonado desde muito tempo por livro, por leitura e por publicar. O Vitor, desde 2018, ele publica e ele fundou a Quasar, que é uma newsletter que publicava textos de amigos, de pessoas que liam a newsletter e depois falavam para outras pessoas. Enfim, no boca a boca ele acabou conseguindo tanto um grupo de leitores considerável, assim, em torno de 100, cento e poucos leitores, mas também pessoas que passaram a ser autoras, né, dessa publicação. Então, a experiência do Vitor, já falando por ti, Vitor, desculpa, mas a experiência do Vitor, ela é muito ligada a essa paixão que ele tem. E daí, claro, né, eu me aproveitei, né, juntei com ele, porque ele é o cara dos números, das planilhas, ele ama Excel, gente. Se vocês quiserem aqui fazer um podcast sobre Excel, chamem o Vitor, que, né, vai render. E ele é o cara da administração, tá? Ele toca a editora, tudo que é burocracia. A gente passou um perrengue aí com a Amazon. Tem passado um perrengue com a Amazon, né, Vitor? E ele tá aí lutando todo dia com isso. Mas eu sou da área editorial. Eu me formei em letras, né? Como a Michelle apresentou lá no início. E eu estagiei numa editora do mercado CTP, que é Científico Técnico Profissional, né? Essa editora é a Artimed, hoje conhecida aí como Grupo A, mais A Educação, tudo mais. E ela é voltada a livros bem diferentes do que a gente quer publicar, que é literatura, que é ensaio literário ou ensaio de humanidades e tudo mais. O que eu quero dizer assim, a minha experiência desde estagiário, depois analista, editorial e depois editor no mundo dos científicos e técnicos me ensinou bastante sobre a produção, tá? Sobre todas as etapas de edição de um livro. Então, como é que eu lido com um texto que é originalmente de outra língua, né? Por que etapas ele passa? É tradução, preparação de texto, editoração, diagramação, né? Depois leitura final. Então, toda essa cadeia do livro, aí, da produção do livro, eu aprendi ali. E sou muito grato por isso também. Mas o objetivo, como eu falei, o objetivo dessa empresa, ela é
principalmente criar livros para formar profissionais, né? Sim. E a minha intenção, desde estudante de literatura, de letras, era ser editor de literatura, né? Eu tinha esse sonho. Ser um editor de técnicos já é um privilégio nesse mundo, tá? Editor de livro hoje é um privilégio nesse mundo. Mas eu quis, né, junto com o Vitor e juntar essas paixões aí, lutar um pouquinho mais e brigar um pouquinho mais por esse espaço aí da literatura. Eu acho, Celso, que em termos de experiência, assim, eu acho que o que mais me trouxe a experiência de trabalhar nessa editora é contato, rede de contatos de profissionais, principalmente, tá? Principalmente isso. Então, eu sei quem chamar para fazer uma capa, eu sei quem chamar para fazer a diagramação de um livro, eu sei Sim. profissionais confiáveis para fazer revisão de texto, para traduzir texto, sei também consultar revisores técnicos de determinados assuntos, né? Sei que pessoas chamar, tenho contato. Essa rede, essa área é um núcleo muito pequeno e muito fechado. Então, quando a gente entra e consegue, né, um pouquinho aprimorar essas conexões, essa rede, aí a gente abre um mundo. Então, acho que é esse mundo que eu tento trazer para nossa editora, que é trazer profissionais capazes de nos auxiliar. Então, hoje, muito do texto que é revisado por mim. Mas nós temos a Gabriela, que é a revisora que eu conheci no Grupo A, né, no meu trabalho. A gente tem um diagramador de livros que eu conheci no meu trabalho. Então, a gente trabalha com essas pessoas que são parceiras de antes, né? Ouvindo o Lucas falando, né, desse processo todo, quantas camadas tem, né, entre a primeira ideia e até a execução de fato, né? Quando a gente vê, assim, uma editora que aparece pronta, entre aspas, né? A gente não se dá conta de quanto trabalho tem por trás de tudo isso, né? Mas eu acho que também, acho que nas tuas palavras fica claro isso, que também exige um olhar atento de quem faz esse trabalho que tu faz, né? Que é de observar qual é o cara que vai fazer uma boa capa, que é de observar o cara que vai ser um bom revisor, né? Então, acho que dentro dessa rede de contatos também tem essa habilidade de quem observa esses profissionais e que entende que esses profissionais vão fazer um trabalho sério, né, e que vão fazer valer a pena também o trabalho que vocês desenvolvem, né, às vezes ali nos bastidores e que depois, quando aparece para o público leitor o livro pronto, a editora, né, parece que tudo foi muito fácil, né, então acho que tem também muito do mérito de quem está observando, que é esse trabalho que vocês fazem ali, né, que é realmente uma coisa mais subjetiva, mas que vai fazer toda a diferença nesse produto final, né. Tava pensando, Michele, muitas pessoas que são editoras hoje, ou já foram, têm formação não só em letras, ou às vezes nem é o principal curso, tá? Tem gente de publicidade, propaganda, jornalismo, porque existe um processo aí curatorial, uma ideia de perceber diferentes gêneros, de ter diferentes leituras, de ter um olhar, às vezes não muito profundo, né? Mas um olhar mais transversal para várias áreas e tentar entender, às vezes até o que um leitor comum, ou, né, eu digo um leitor em geral, gostaria. Mas acho que é isso, é passar por todas as etapas, pensar o que seria do ponto de vista, principalmente do leitor. A gente sempre pensa, tipo, tá, né, como é que eu encararia isso como leitor? Mas é isso, eu trago isso de não ser necessariamente o profissional da letras, porque eu acho que tem que ter essa formação mais transteórica, mais transversal, para poder editar um livro, né? E Então, existe o quanto mais curso de editoração, não é? Existe a existe. graduação em São Paulo, tem uma graduação Eu de acho que em editor. São Paulo tem um curso de graduação. Hoje tem várias pós também. Eu lembro que quando eu tentei buscar lá atrás, tinha na Argentina também. Eu acho que na Universidade de Buenos Aires tem um curso dedicado à editoração. A gente, na nossa editora ali, até pela minha experiência, a gente chama de editoração só o processo de diagramar, né? E de Certo. edição do livro. Mas realmente editoração é tido como processo todo, né, dessa produção. E é muito doido, Michele, esse negócio até pensando no preço, gente, como é difícil fazer um preço competitivo, né? Como é difícil fazer um preço massa, sabe, pra galera, porque a gente vê todo mundo falando, porra, mas olha o preço desse livro, olha que caro tá o livro. Não tem pessoa, a maioria das pessoas que tu pergunta vai responder
que o livro tá caro, né? Então, se vocês fizerem, se perguntar pro Vitor, olha, como é que a gente faz pra ter o tal do ponto de equilíbrio, né? De ver o livro se pagar, o que a gente precisa, quantos exemplares a gente precisa vender, né? É difícil, gente, é difícil fazer um preço massa pro leitor, tá? É difícil. Isso que, na verdade, em comparação com outros países da América Latina, o livro no Brasil não é caro, né? É uma coisa bizarra, porque ele é Não é. caro, Pega a Argentina. ele é caro para o padrão de renda do brasileiro, né? Enfim, para o padrão médio, né, de renda, mas ele, na verdade, não é caro em comparação com países vizinhos, que são, inclusive, países muito leitores, né? Chile, Argentina, Uruguai. Nas pesquisas do preço do livro e da própria impressão que o leitor, que o consumidor tem, eles fazem o tal do gráfico de jacaré, né? Que é assim, a inflação e os preços subindo aqui e o preço do livro aqui, assim, ó. Então ele abre a boca como se fosse um jacaré. Se a gente for fazer o cálculo mesmo, o livro deveria estar muito mais caro. Mas existe até um pacto entre todos os entes ali, as entidades da cadeia do livro, de não aumentar tanto o preço do livro, porque a percepção de quem compra é sempre muito, meu Deus, tá muito caro. Uhum. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Vitor agora, né? É uma pergunta que eu acho que é bem técnica, assim, desse processo de abrir uma editora, que seria assim, quais que são os desafios logísticos, assim, desse processo, né? E o editor, enfim, o proprietário da editora tem que estar atento, tem que estudar, tem que se preparar para se lançar nesse tipo de projeto. Cara, eu posso te responder agora e daqui uns 5 anos depois eu te respondo de novo. Excelente, está Não, marcado na mas, agenda. é, não, mas assim, é que assim, o livro tem uma cadeia completa, né? Muito bem estruturada, é tipo um mercado super consolidado. Então, assim, pra gente, o grande gargalo, eu acho, hoje é. Fora a primeira parte do gargalo, digamos, pré-livro, que o Lucas já tem isso bem desvendado, como ele falou ali, os profissionais que trabalham, você tem que articular toda essa rede de profissionais que vão trabalhar contigo, porque tu tá no centro, né? Tu tá desenhando o livro ali, então tem o pré, né? Que tu vai trabalhar com o original e montar um livro. E o pós, que é o livro está pronto, aí como que as pessoas vão ler ele, né? Então toda essa cadeia está bem estruturada de profissionais e de ramos, né, de distribuição, de comercialização e tal. Assim, quando a gente entra, a maior dificuldade é realmente tu te colocar com essas pessoas. Por exemplo, a distribuição é um processo que a gente até está desbravando isso agora, né? A gente está começando um catálogo bem pequeno, então as distribuidoras trabalham com escala muito grande. Isso é uma dificuldade para quem está começando tão pequeno. A gente sabe, a gente até estava junto numa confraria lá de um dos sócios da Todavia, que falou que a Todavia começou com um investimento um venture capital lá, com 8 anos de editora paga, entendeu? Com um catálogo que já arrancou com, sei lá, 100 títulos, sabe? Uma coisa extrema, assim, muito, tipo assim, o patamar de uma editora Uhum, começar nesse porte que eles começaram é bem diferente do patamar que a gente está começando, né? Então é uhum, como se a gente estivesse assim dando uma flechada assim e tentando achar o alvo ali. Porque a uhum, gente vai começar com 3 títulos, então a gente tem que achar uma distribuidora que queira distribuir nesse nível, enfim, e existe, sabe? Eu acho que existe, a gente tá em fins de conseguir isso para que a gente possa se inserir em mais livrarias, afora as que a gente está contatando diretamente para ter os livros na ponta, né? Porque as pessoas vejam lá nas prateleiras. E esse é o, digamos assim, o caminho mais convencional. E fora isso, uhum, hoje em dia, também tem a internet, que é uma maravilha para quem está começando com pouco recurso, por poder te colocar direto, né, com os leitores. E então tem outras estratégias, né, para enfim, aparecer na internet, que a gente também está desbravando. Então, assim, a maior dificuldade é ter recurso de tempo. Se tu não tem uhum, muito dinheiro, tu tem que ter muito tempo, né? Então a gente tá com o nosso. A gente tá tentando administrar essas coisas, assim.
para que a gente possa aparecer para os leitores queiram o nosso livro, aí elas vão na livraria, a livraria diz, ah, não tenho, mas eu vou pedir para o meu distribuidor, aí o distribuidor vai dizer, pô, mas eu não conheço esses caras, aí o distribuidor, sabe, tipo, a gente faz um esforço para fazer a linha contrária e ao mesmo tempo a gente ativamente também está indo atrás deles, então, ah, enfim, não sei se isso responde, não sei se é bem esse sentido que tu queria saber, mas Não, mas eu acho acho que que, a ideia é um pouco essa, né? A gente está aham, tentando entender junto com vocês essa experiência mesmo de iniciar, né? De dar esse pontapé aham, inicial. Mas acho interessante que tu traz coisas que muitas vezes as pessoas não percebem, né? O quanto essa sim, cadeia é complexa. é, Assim, contando uma experiência pessoal, eu já fiz alguns trabalhos com editoras para produção de material para livros concorrentes ao PNLD, né? E, inclusive, trabalhei com a Mundarel, né? Um livro que foi aprovado, trabalhei legal, com a... assim, como tu falou, essas editoras que são, assim, que começaram há pouco tempo, mas que já começaram com um certo porte, elas têm condições de disputar esse tipo de edital porque eles podem contratar profissionais para fazer esses materiais que vão ser materiais que vão entrar na concorrência, eles são critérios, né, uhum, para ganhar esses editais, mas eles também têm um outro desafio logístico que as pessoas não se ligam, que é, se tu ganhar o edital, tu tem que ter verba para investir na impressão desses livros. Quem sim, investe primeiro é a editora e recebe o dinheiro depois. Então, sim, se a editora é uma editora muito pequena e ela ganha o edital, ela tem sim, que não se tem lançar. adiantamento, né? Não tem adiantamento, ela tem que ter a ousadia de pegar um empréstimo ou um dinheiro de um investidor, fazer aquela impressão de um volume gigantesco de títulos, que é o que o PNLD garante, e Uhum. aguardar o retorno desse dinheiro. Só que alguns editores, alguns proprietários de editora pequena não têm condição de fazer isso, né? Então é um negócio complexo, acho que é interessante a gente conversar para quem está nos ouvindo É, entender essa complexidade. O Vinícius se aposentou, né? Depois que ele publicou pelo PNLD e agora ele É faz isso verdade. aqui por esporte, Sou claro. rico. Sou rico. Eu queria perguntar para vocês, assim, sobre catálogo, né? Nem todo mundo é Charles Kozak, né? Nem possui o dinheiro dele. Então, eu queria saber como vocês pensam a construção do catálogo, né? Que possa manter a editora. E a gente aqui está trabalhando com ideias de futuro, né, guris? Eu acho que se der certo aqui, vocês têm esse episódio de podcast como assim uma espécie de certidão de nascimento, ou alguma coisa assim, porque a gente está falando sobre coisas do futuro. Mas eu Ô, imagino que Thiago, e a fala, gente vai poder dizer que a gente conheceu eles quando tudo era mato. tudo era. Vai ser assim, quando eles ficarem ricos, aí pelo menos eles mandem as edições para nós, né? E então, assim, como é que vocês pensam um catálogo que possa manter a editora? Porque existe duas possibilidades de catálogo para uma editora. Uma é um catálogo que às vezes é muito específico, e aí então vocês têm, vão produzir, vão publicar sempre as mesmas coisas, né? Vocês falaram da 34, é um catálogo de obras do leste europeu, então eles estão sempre nisso, né? Eles não têm uma preocupação com internet, o público deles sabe o que vai encontrar. Vai ver 34 ali já sabe o que é, né? Ou às vezes é variado, e eu pensei aqui na LPM, que é o nosso caso vizinho, né? Que é um catálogo que se mantém, então vai publicar um clássico, ao mesmo tempo vai publicar alguém que vai estar, para usar uma gíria de jovem, né? Hypado no momento, então e assim manter o catálogo. Vocês têm uma ideia de uma chave de sobrevivência nesses moldes ou uma coisa mais freestyle mesmo? Eu vou deixar o Vitor responder porque ele me enchia muito. Desculpa falar assim, Vitor, perdão. Mas ele enchia muito o saco pra gente ter um projeto pensando, cara, não vai ser só um livro. Se for só, que sejam pelo menos três, quatro. Porque ele sempre dizia: olha só, Lucas, eu quero fazer, mas eu já quero engatar três, entendeu? A gente já contrata, já planeja, já produz três pra gente fazer esse nosso primeiro, né, boost aí, a nossa primeira entrada e ter como cartão de visita também para outras abordagens, né? Mas, Vitor, fala aí um pouquinho. Exatamente. Não, é até porque assim,
se é para fazer um livro, aí tu faz a editora, assim, poderia ficar uma coisa muito associada, assim, né? Uma coisa muito pontual, e não é a nossa ideia. A ambição é que a gente seja essa editora, então, também, né, ajuda, assim, prolonga um pouco esse momento, né, de lançamento, assim, acho que isso é bom também. E mostra o que a gente está pensando para mais, né? Então, de início a gente tem 3 livros já prontos. Um tá publicado, um tá na prensa e o outro tá no Word ainda. Mas tem 3, a gente tem esses 3 títulos e, enfim, a gente pode falar deles. Mas para responder a pergunta, acho que a principal ideia é assim, tem níveis, né? Digamos assim, tem cenários. Então, melhor cenário, mais otimista. Que a gente já consiga colocar nossa marca com algum desses 3 títulos. E já fique claro quem a gente é, o que a gente quer fazer. Isso chame atenção de forma positiva, as pessoas gostem desses 3 livros. Claro que é muito difícil da gente contatar todas as pessoas que podem ter interesse nos temas e na literatura que a gente está publicando e tal, porque a gente tem pouco alcance. Mas vai que dá certo. Então esse seria, digamos assim, um cenário super ideal em que a gente já teria algum, algum reconhecimento, assim, de cara. Isso seria muito legal. Fora isso, aí sim, né, digamos, malhando mais, assim, o dia a dia da editora, a gente já recebe originais, a gente tem outros conhecidos que querem publicar, então as editoras vivem muito de vários arranjos, assim, né? O Lucas mesmo esses dias me mostrou uma carta do Enio Silveira, da Civilização Brasileira, lá pro Manuel Bandeira, se eu não me engano, que cobrando um aporte dele lá para fazer o livro dele. Não, Era era o uma coisa. contrário, né? Era o Manuel de Barros. O de Barros, né, mano? Era o Manuel de Barros escrevendo pro Enio Silveira ou alguma coisa assim, mas era pro Manuel pagar a edição dele. Ele pagou É, é. a edição dele, da Então, assim, o civilização mercado brasileira. editorial tem muitos arranjos, né? Tem várias propostas e a gente não para, assim, tipo, a gente quer fazer esse catálogo próprio, essa coisa editorial mesmo, assim, do nosso selo. Já vem desde o início essa preocupação, o nosso projeto, ele tem uma cara única, assim, a gente quer colocar essa marca de que, bom, as pessoas vejam o livro e pensem, ah, essa editora está lançando esse livro, isso tem uma marca mesmo, assim. Mas como a LPM também já fez muito bem isso, assim. Mas acho que, no geral, a tentativa, assim, de sustentação é reconhecimento desses livros, poder achar outros projetos na sequência, sabe? Então, projetos que aí sim a gente pode ser remunerado, pode ser alguma produção, e que a gente, assim, cative outros autores, sabe? Que outros autores queiram publicar com a gente, porque o editor, ele é isso que o Lucas estava dizendo, né? Ele é um centro, assim, então as coisas, ele tem que estar com as portas abertas para receber as coisas, né? É difícil um editor, porque o editor não está escrevendo, então o que ele tem que fazer é conquistar esses originais, assim, né? E, O que eu se tu achei quiser mais difícil complementar. só. Eu acho que sim, Vitor. Eu acho que desde que a gente anunciou no Instagram a editora, a gente já recebeu várias propostas de originais e de profissionais da cadeia do livro também. Tanto de designer quanto de profissionais de revisão de texto e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é que a gente também tem uma aposta aí para um quarto livro que a gente ainda não está divulgando, porque enfim, corre em segredo, né, Vitor? Mas é uma publicação que a gente confia bastante, de um escritor que fez um certo rebuliço ali nos anos 90, 80, até antes, né, Vitor? E que é gaúcho, foi pro Rio de Janeiro, circulou na imprensa carioca, foi correspondente no exterior e tudo mais, e a gente tem os direitos de publicação de um livro importante dessa pessoa. Então ele é o nosso quarto livro e também é uma aposta para a gente poder, inclusive, emplacar um pouquinho mais, né, nacionalmente, tentar abrir um pouquinho a nossa asa. Eu tinha uma pergunta que era assim dos próximos lançamentos, né? Vocês já falaram, né, em ter 3, 4 para o começo de conversa, né? Então, eu já vou pedir que vocês, talvez se vocês puderem adiantar, porque vocês falaram já
para nós em off, que tem um lançamento pro mês que vem, né? Então, se puderem adiantar alguns nomes e títulos para nós, aqui para a gente dar esse furo jornalístico de reportagem, né? Editorial. E, Claro. e também pedir para o Lucas contar a história do logo que ele disse que ia contar e não contou, né? Então, que ele descreva para quem está escutando e possa buscar depois que logo é esse da editora, né? E qual é a relação com o nome. Eu queria, se for possível, assim, associar uma outra questão que é como que esses próximos lançamentos, pelo menos esses próximos dois lançamentos, né, e talvez o quarto livro também, eles de alguma maneira dialogam com uma identidade editorial que vocês imaginam para Trott. Sim. O segundo livro que a gente vai lançar, que vai ser mês que vem, é um livro de contos chamado Praças Perdidas. O autor é o Yuri Miller. Ele é doutor em letras também da URGS, então talvez eu tenha sido colega ou vocês conheçam. Mas Foi o fundador conosco desse podcast aqui, registre. Ah, melhor ainda. Então vocês conhecem ele. E aí também diga-se de passagem que a gente tem uma piada interna eu e o Lucas que o Yuri conhece todo mundo. Então assim é muito fácil da gente falar e aí todo mundo, ah, claro. Então, o nosso segundo livro é um livro de contos dele. É um livro bem bom, assim, bem interessante. São contos que se passam, em geral, assim, numa paisagem urbana e tem uma pegada meio de mistério, assim. Eu identifico muito essa pegada, assim, bem argentina, assim, de uma coisa meio errada, assim. O cara vai atrás de uma investigação, de um detalhe, sabe? São coisas bem pontuais, é um estilo bem característico. E acho que é uma coisa que é bem boa, assim. É um livro que eu, assim, como leitor, que no final, no frigir dos ovos, é o que a gente quer ser, né? Leitores. Então, nós, como editores, mas especialmente como leitores, eu gostaria muito de ler, sabe? Eu acho que é um livro que sai um pouco da linha do que está muito comum no mercado editorial hoje, assim. Tem um estilo bem original. Então, espero que pessoas leiam ele, assim, né? Gostaria que. ah, Acho que é uma boa leitura. E o terceiro livro, então, é um ensaio literário chamado Na Voz de uma Mãe, que é da Gabriela Dal Bosco Cito, é a estreia dela como escritora, ela também é mestre em letras, e é um ensaio sobre duas escritoras que têm livros sobre ser mãe, livros de memórias, né, sobre ser mãe, não ficção. Então, é um livro bem interessante, faz uma análise sobre como esse discurso, sim, como essa questão de ser escritora e ter essa habilidade narrativa e a experiência de ter um filho e aquilo é uma coisa que te consome. Então isso, sabe, se enredeia com essa coisa de narrar e não, ao mesmo tempo não ter tempo de narrar e toda essa experiência de ter filho. Uh, e muitas vezes é uma coisa assim, tem um questionamento muito forte no livro da questão de ser do mito da boa mãe, como ela chama, assim, que é uma coisa assim, a mãe é uma coisa natural, toda mulher sabe, vai vir, o filho vai sair, assim. E, na verdade, essas escritoras botam num papel que, tipo, cara, tem muitas vezes que eu não sei o que fazer, isso não é assim o que parece. Então, é um livro bem interessante, assim, é um ensaio muito bem feito, muito bem escrito. Então, uh, acho que vai ser bem bom também esse terceiro lançamento. E e respondendo sobre essa questão da, assim, dessa linha editorial, né, no nosso catálogo, acho que tem assim, boas evidências, vocês vão ver no livro do Lucas, que é um poema sobre família, sobre retorno ao interior, sobre essa experiência de casa. Aí esses contos do Yuri que tem essa coisa muito íntima assim do urbano, ele se vincula muito com o urbano assim, porque vários personagens dele são caminhantes, a gente chama é um livro caminhante, assim, tem várias referências disso no apoio, nos textos de apoio também, que são contos que se passam a pé, então ele tem um vínculo muito íntimo, assim, com a cidade, como se fosse um ente familiar, assim. E esse terceiro livro, que é sobre maternidade, então, tu vê que essa relação de família, assim, é uma coisa que permeia essa coisa íntima. Acho que daria para dizer que a gente tá trotando assim, começando no nível familiar, assim, sabe? Então, tipo, tem uma linha bem parecida nos três títulos. E adiantando um pouquinho do quarto, Vitor, sem adiantar muito, sem dizer qual é, né? Mas também tem muito a ver com
inclusive família, ancestralidade, colonização alemã, né, fundação ali das famílias no interior do estado, e depois várias loucuras que o escritor nos propõe, né, nos dá, nos oferece. Mas enfim, sem dizer muitas coisas, tá, Vinícius? Desculpa. Eu acho que a Mas gente pode lançar uma enquete agora, o que que vocês acham, para que os ouvintes tentem Bolão. descobrir Quem que é? livro é Que esse. livro é esse? Eu achava que era Inclusive, o antes, quando o Lucas começou a descrever o Taco autor ali, né? Barcelos. Quando o Lucas começou a descrever o autor antes, eu fiquei até com receio, comecei a ficar aflito. Ele vai falar, mas não é pra falar, mas vai ser bom pra nós se ele falar, mas não fala, né? Mas não, ele Ah, se segurou. Mas olha só, aproveitando, e o logotipo? Porque quem tá nos ouvindo agora, né, nesse momento, tem que entrar nas redes sociais, seguir a Editora Trote, entrar no site, enfim, olhar lá o logotipo, que é genial, certo? Quem tá no YouTube, talvez a gente consiga colocar ali, né, Thiago, Sim. uma imagenzinha pro pessoal ver. E, enfim, de onde é que surgiu a ideia do nome junto ao logotipo ali e tal? Cara, assim, o Vitor é um cara caminhante também. É um cara que ouve pessoas, se relaciona com gente. É um cara que sai, né? A gente tava falando de rolê antes em off aqui. O Vitor é um cara que vai no rolê, né? Eu sou o cara mais de casa. Mas eu digo isso porque é muita coisa do que surge na editora surge dos encontros que o Vitor tem. Um desses encontros foi com o Sérgio, que foi um ilustrador que o Vitor conheceu numa feira de artes gráficas de Novo Hamburgo, né, Vitor? Foi em Novo Hamburgo a feira, é foi em isso? Novo Hamburgo, foi. É. Novo Hamburgo, olha, novo polo editorial, como vocês estão brincando. Calçado e livro vai ser agora. Ninguém tava esperando por essa, né? A decadência do calçado e o surgimento do livro. Ah, o Vitor, então, conheceu esse Sérgio porque, enfim, tava olhando as artes do Sérgio, achou legal, me mandou até foto. Olha que massa a ilustração desse cara. Quem sabe a gente não fala com ele sobre o nosso mundo da editora, porque a gente tava nesse tateio aí, nessa coisa de tentar entender o que era a editora também. Então a gente não tinha bem o nome, não sei se nessa época a gente tinha um nome, Vitor, mas tudo que era relativo ao que a gente estava criando, que era editora, a gente já mandava um pro outro. E a gente fez isso, a gente criou uma espécie de cosmo ali, né, em volta da editora, um mundo para partir dali as nossas ideias de projeto editorial, projeto gráfico, tudo mais. Então, vendo as ilustrações desse cara, ele mandou umas fotos e disse, quem sabe a gente fala com ele. E a gente falou, a gente pensou, olha só, Sérgio, a gente tem uma editora e a gente queria um mundo, assim, de desenhos, né? A gente queria um mundo ilustrado, ou um mundo desenhado que falasse da família, que falasse da cidade, que falasse do interior, que falasse de bicho, que falasse do Rio Grande do Sul, mas que também falasse com todo mundo. Enfim, a gente começou por aí, né? Daí a gente mandou o meu livro pra ele também, pra Pouco tentar entender amplo, mais ou né? menos o espírito. É, um pouco amplo. Mas daí, assim, ele viu que tinha cavalo, né? Tem um amigo meu que fala assim, tem cavalo, então dá pra mandar pra editora, né? Qualquer pessoa que tem um livro e menciona cavalo pode mandar pra editora. Pode ser indiretamente? Pode ser um trotar, pode ser uma passada, pode mandar, né? Pasto, pode mandar também. Mas assim, o Vitor então é um cara que ouve pessoas, ouviu o Sérgio, se aproximou do cara e a gente começou a discutir com ele desenhos. A gente fez uma porção de desenhos, né, Vitor? A gente comprou dele, acho que foram umas 20 imagens, eu acho, no total, que a gente comprou Acho do que Sérgio. menos, mas foi Menos? algumas. É, Tá, 5, mas, 10 mas então. foi bastante. É. Só que depois a gente já falar pra ele que o nome da editora era Trote, né? Porque a gente pesquisou bastante, a gente pensou assim, puxa, né? A gente pensou até em que Peral, lembra que era uma também, que a gente É. queria alguma coisa também que fosse meio que daqui do Rio Grande do Sul e que fosse, né, uma palavra bem Uma coisa específica. característica da gente e tal, mas daí vendo alguns vídeos, ouvindo algumas músicas e tudo mais, principalmente, né, nativistas e tal, a gente ficou com essa palavra trote na manga, né? E principalmente pelo duplo sentido dela, pela ideia da passada, pela ideia do ritmo, mas também por pegar essa peça nos outros, né? Porque a gente
meio que começou a entender que o trote também era uma combinação, um pacto com quem ouve, com quem tá ali, né? Às vezes um pacto injusto com a pessoa que tá sendo, né, enganada, mas depois, na hora de revelar, a gente diz, tá, isso aqui era uma brincadeira, né? Então a gente tem muito isso nas nossas relações, ali, né, de brincadeira, né, Vitor? Mas a gente quis trazer pra editora também. Quando a gente falou pro Sérgio, olha, é trote, né? Essa é a editora. Ele fez os desenhos, mas depois, sei lá, de alguns dias já, depois de entregar o material pra gente, ele falou, cara, eu tive uma ideia. Daí ele mandou um negócio, um esboço assim, que era, então vou descrever, né? Que era, numa primeira olhada, um cavalo, mas a gente olhava um pouquinho mais, parecia uma fantasia de cavalo, né? Parecia, sei lá, aquela Com coisa dois meio pares de boi. pernas humanas, né? Boi bumbá, né, também, aquela coisa meio, tipo, tem os dois fantasiados levando ali o cavalo fantasiado, né? Daí a gente pensou, os dois aqui, a gente, né, nessa pegada de brincar com as pessoas, enganar as pessoas, trote, pá, o cara foi genial, foi sacada total dele. A gente comprou o desenho dele, né, reconheceu também que foi uma sacada genial, e desde aí, cara, foi bem fácil a gente defender o logo e o nome, mas assim, foi depois de muitos encontros aí do Vitor com as pessoas, de muita troca com esse cara, com esse Sérgio. É um artista genial, bah, é maravilhoso o trabalho dele. Ele tá em É, várias feiras gráficas também, ele é artista gráfico, pinta também, então ele é um artista ótimo, assim, ele é muito Ó, bom. eu tenho o Instagram Um grande dele aqui, ó, amigo. é Sérgio Rodrigues, com Z, 0377 no Instagram. Vocês vão ver, é muito foda o desenho dele. No fim, a única parte do desenho original, ou mais original possível que a gente tem dele, é do marca-página. Eu não sei se vocês têm um marcador aí no livro, né? Quem comprar o livro vai saber, vai abrir e vai ver, né, o desenho do Sérgio ali. Não, o Açoriano já vai criar a categoria logotipo que é para dar o prêmio para você. Não, e o slogan, né? Não, assim, ó, deixa eu falar aqui, puxar o saco um pouco de vocês. Toda essa parte, assim, extra livro tá muito interessante, porque o slogan é maravilhoso, livros levados a sério, né? Numa editora que se chama Trote, cuja identidade visual remete à ideia do trote. Muito bacana. Celso. Pessoal, olha só, uma dúvida que eu tenho, uma pergunta que eu tenho, que é a seguinte: eu queria saber como é que a relação que vocês pretendem estabelecer com as mídias em geral, né? A minha pergunta eu vou colocar de onde ela vem, né? Falo do ponto de vista de quem eu trabalho ainda há muitos anos nessa relação com a parte de assessoria de imprensa com editoras, né? Então, de diversas partes do Brasil. Então, sempre me chamou a atenção, né? Como é que as assessorias, que o pessoal responsável pelo marketing, mas principalmente as assessorias de imprensa, que é com quem eu principalmente lidei nesses setores, né, nas editoras, e ainda lido nesses setores, como é que ela constrói essas pontes, como é que ela vende o produto, naquele processo todo de criação de release, naquele processo todo de divulgação, naquele processo todo de criação de newsletter, em algumas editoras até mesmo de jornais, de informativos, né? Algumas editoras do Brasil trabalham dessa forma. Então, eu queria saber como é que usando as mais diferentes mídias, né? Então, eu queria saber como é que vocês pretendem, né? Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês pensam essa questão dessa relação, né? Do produto de vocês, do livro, né? Ah, e a divulgação, e a venda, e a busca pelos diversos espaços de comunicação, jornais, revistas, internet, né? Eu queria ver como é que se algo tem uma mídia específica que vocês pensam em privilegiar, ou não tem, né? Ou o tipo de mídia que vocês pretendem privilegiar, como é que vocês pretendem criar esses canais, né? Se você já tem um profissional responsável por essa área, coisa que nem toda editora tem, muitas vezes tem um certo acúmulo de funções, né? Eu também tenho essa experiência, o pessoal que trabalha com marketing, também trabalha com imprensa, às vezes separado. Como é que vocês pensam essa questão, né? Como é que vocês têm isso na mente de vocês como plano? No mundo do livro, tem gente que brinca que algumas pessoas são editoras, né? Tudo concentrado em si, várias funções, vários papéis. Ah, Geralmente a gente divide ali, né? Eu e o Vitor fica com a parte administrativa, né? De contratos, jurídico, contabilidade, pagamento, enfim, né? Várias coisas são com o Vitor. E eu geralmente fico com a parte da edição e das redes,
principalmente na edição dos materiais, geralmente na produção dos vídeos e tudo mais. Celso, a gente realmente tem um acúmulo de funções, como tu pode ver, né? Eu trabalhei na Secretaria da Cultura e lá eu também consegui alguns contatos de jornalistas, né? A gente tinha o tal do mailing da imprensa, né? Que a gente conseguia também alguns contatos. Para essa primeira publicação, que foi meu livro, eu também busquei, junto com o Vitor, mas a gente buscou bastante profissionais que trabalham em veículos de imprensa, né? Principalmente aqui do Sul, para poder divulgar o lançamento do livro, né? Nossa primeira publicação. Mas a gente não tem um profissional dedicado a isso. O nosso sonho é ter, né? Um profissional dedicado a isso. Só que por enquanto a gente está trabalhando em cima de um calendário que a gente organizou de publicação, principalmente no Instagram, né? Com algumas replicações ali em TikTok, em Facebook também. Por incrível que pareça, o Facebook não morreu para algumas pessoas, né? Não morreu mesmo. A gente tem a nossa primeira ação, quando a gente abriu o Instagram e divulgou, temos uma editora, foi abrir uma newsletter. Então a gente já fez ali uma coleta de leads, né, de contatos pra gente mandar alguns e-mails direto para as pessoas. Né? Para publicações específicas, Celso, aí falando do nosso quarto livro, que a gente tem a intenção de ampliar nacionalmente, aí, com mais investimento, inclusive, a gente está pensando então em contratar uma assessoria de imprensa para divulgar aí em canais já, né, bastante clássicos, tradicionais da mídia, principalmente por causa da relação desse escritor com a própria mídia e com o próprio impacto que ele teve aí já no final dos anos do século XX, início do XXI. Vocês pensam em privilegiar alguma coisa, por exemplo, revistas, jornais, alguma mídia em específico ou não? É uma coisa que não passa assim pela cabeça. Buscam especificamente alguma ou não pensam assim em qual vocês pretendem colocar acima das outras? Para essa publicação específica, a gente pensa mais em jornais, tá? Para todas as publicações, o que a gente tem feito? A gente tem investido nesse primeiro momento em contato com, inclusive, influencers, tá? Do livro. Booktubers, bookgrammers, booktalkers, né? A gente tem falado com essas pessoas para tentar ver qual é o impacto dessa influência pra gente, tá? Por enquanto, Vitor e eu não estamos vendo muito impacto, mas também não estamos acompanhando agora, né? Fechou o primeiro mês e meio da publicação do nosso primeiro livro. Então a gente vai ver como é que vai se sair. Mas então a gente está atacando por vários lados, tá? A gente tem contato então com jornais, principalmente aqui do Sul, para esse primeiro projeto. Jornais, revistas, jornal Rascunho. A gente entrou em contato com a 451 também. Mas assim, ó, para esses a gente pensa em investir um pouquinho mais a partir do quarto título, tá? Esses 3 primeiros a gente pensa mais uma divulgação local, inscrever em prêmios também, porque a gente acha que num segundo ou terceiro momento esse também seja um lugar de promoção do livro, sabe? De quem sabe investir ali em prêmios locais, nacionais, para poder, quem sabe aí, conseguir finalista ou até ganhar um prêmio e dar uma visibilidade para o livro, né? Vamos falar um pouquinho do livro do Lucas, então. Lucas, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as fotos que tem no teu livro, né? O livro do Lucas se chama Fora, né? Como já foi anunciado aqui no início. E ele é um livro híbrido, né? Se poderia dizer, mescla poesia, né? São poemas ou um grande poema. Não sei como é que tu enxerga isso também, né? Eu posso falar da minha visão de leitora da obra, mas eu queria também que tu falasse desse lugar de autor, de escritor do livro. E entre um fragmento e outro desses textos, nós encontramos fotografias, que inclusive eu quero fazer um elogio aqui, que as fotos são maravilhosas. Todos os livros que têm fotos me interessam muito, né? Porque é um objeto de estudo meu há muito tempo, então eu acho que é uma outra forma de ler, né, por meio de fotografias. Então, dá para dizer que o teu livro, ele
compõem duas vertentes, né, que é a fotografia e o texto escrito. E eu fiquei com uma dúvida enquanto eu ia lendo, como foi feita a escolha dessas imagens, e como tu enxerga o papel dessas imagens, dessas fotografias entremeadas com esse texto, né, com esse texto escrito. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, essa combinação que nós encontramos no teu livro. Michele, muito obrigado. Acho muito legal, porque geralmente É. a gente foca mais no texto, fala que o livro é de poesia e a gente vai só pra parte realmente textual, visual, né, escrita. Cara, as fotos, assim, esse livro, ele é fruto de uma pesquisa que começou no TCC, na minha graduação, depois foi pro mestrado, então ele tinha outras fotos completamente diferentes, tá, Michele? Eram fotos que, sei lá, hoje podem ser plano de fundo do nosso computador e tal, que elas eram esteticamente muito bonitas. Aí eu fiz um curso um grupo de estudos de fotografia, levei o livro, eu achei, bah, eles vão gostar ali, né? Tem o poema, tem as fotos, daí eu levei o livro e os caras esculacharam. O pessoal da fotografia, assim, esculachou, falando, não, isso aqui... Tipo, tu tem um texto que é todo malucão, é todo, né, engraçado e tal, e tem essas fotos que são só bonitas, né? São só. Como é que eu posso te dizer? Elas. Assim, são fotos. Sei lá, são fotos da cidade com uma luz bonita, uma cor bonita, com bastante saturação, sombras e tal. Eram fotos bonitas, mas elas parecem mais fotos de catálogo, sabe? Aí, depois de levar esse chute aí, levar esse empurrão, na verdade, vamos colocar assim, eu comecei a pensar em imagens um pouquinho mais sujas e um pouco mais familiares, né? Um pouco mais íntimas. Então eu comecei a pensar mais em imagens em movimento. Foi daí também a ideia de trabalhar em preto e branco para tentar trazer um outro teor que não multiplicasse mais os estímulos e levasse o leitor, né, a pessoa, o espectador ali, para uma visão muito colorida, muito embelezada e tal. Então, além de ser, gente, isso é interessante, tá? A escolha pelo preto e branco também é mais barato pro nosso orçamento. Então, o Vitor gostou da minha ideia. Não é só um projeto, não é só uma ideia da linha editorial, né? Uma linha econômica também. Mas, Michele, eu acho que as fotos no livro, elas servem como uma espécie de espaço, mas também espaço em dois sentidos, tá? Ela meio que dá um tempo para a leitura do texto, mas também ela dá o ambiente para fluir o texto e fluir a leitura do leitor, né? Mas eu também, pensando nisso eu adoro fotos, tu falou, né, Michele? Uma coisa que eu queria que o livro também fosse que ele convidasse a leitura. E eu achei que um livro com esse tipo de poema, com esse poema meio maluquinho, assim, né? Não sei, aí eu quero saber da opinião de vocês, e quando tu falou ele é um poema ou mais de um poema, me interessa mais saber o que tu acha, Michele, do que eu acho, tá? Porque eu já achei as duas coisas. Mas eu sinto que as imagens, elas convidam numa outra camada de leitura a pessoa a entrar no livro, sabe? E aí eu sei que pode parecer bobo, assim, mas eu penso também nos meus sobrinhos, na minha afilhada, que eles peguem o livro e achem legal também, sabe? De alguma forma. De que eles olhem pra figura e entrem ali de algum jeito, pra quem sabe depois entrar no texto, no poema, né? Enfim, eu fico pensando nessas diferentes camadas de leitura e de acesso do leitor. Tu falou uma questão ali que é do ritmo de leitura também, uma outra forma de avançar, né, no texto. E eu acho que faz muito sentido isso, porque a fotografia, e eu acho que a fotografia em preto e branco, talvez, mais do que a coloridos, também é muito discutível, mas assim como os poemas, nas imagens também nós encontramos muitas informações naquilo que a gente chama nas entrelinhas, né, de um texto escrito. E à medida que eu ia fazendo a leitura dos poemas, eu ia esperando a próxima foto, ia tentando imaginar como é a próxima foto, e quando eu chegava nela, que, né, depois, quando os leitores tiverem esse livro em mãos, eles vão poder conferir essas informações.
a foto é de uma página inteira e aquilo me fazia parar naquela imagem e fazer uma outra leitura que não é a leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque a fotografia ela sugere outros movimentos de leitura. E uma outra coisa interessante que eu achei foi justamente o fato de que muitas das fotografias não são convencionais no sentido de ter aquele enquadramento padrão, né? O objeto está no centro, né? Tem uma questão de medidas ali, né, de espaçamento entre uma coisa e outra. E então, às vezes, os objetos estão deslocados, e eu acho que faz muito sentido com essa opinião que tu deu no início ali, de que os poemas são maluquinhos, né? Tu usou esse termo que eu achei muito interessante, e que faz sentido com as imagens, né? Eu acho que quando a gente tem uma imagem que foge um pouco daquele convencional, que de repente a gente acharia que uma foto boa é uma foto como essa que tu mencionou no início, né? Que ela é bem centralizada, ela tem uma luz boa. Isso talvez não converse tanto com um poema que ele tem uma certa desconstrução, né? Então eu acho que, para além dessas coisas todas, a imagem, no meu ponto de vista, ela também muda o ritmo, ela oferece ao leitor um outro ritmo de leitura que o poema por si só também já oferece um ritmo de leitura muito específico, diferente da prosa, e eu acho que a fotografia encaixa muito nesse sentido de mudar né, o ritmo de leitura e esperar a próxima foto, como foi o meu caso, não sei se todos os leitores vão ter, e os que leram até o momento tiveram essa impressão, mas é um pouco isso, assim, qual é a próxima foto, como ela vai ser, né? Então, acho que foi uma experiência interessante até agora, né? E pretendo ler outras vezes, porque eu acho que as releituras também, elas nos levam para outros lugares, né? Queria aproveitar e ler um trecho aqui do livro do Lucas, então, eu achei muito legal o livro, te dou os parabéns, Lucas, eu me diverti, assim, eu, eu ando muito interessado em poesia brasileira contemporânea e acho que tem bastante coisa no teu livro que dialoga com poetas que eu tenho gostado de ler, e eu acho que tu não te furta de uma coisa que eu acho muito legal, assim, que também eu tenho visto muitos poetas contemporâneos trabalharem, que é o humor, né? Tu não te furta de usar o humor, às vezes um humor, assim, bem, bem porto-alegrense ou meio gaúcho, assim, mas uma coisa que pode se identificar com muita gente, né? Inclusive, eu selecionei aqui um trecho que eu acho bem engraçado, gostei bastante. Acho que foi o trecho que me fisgou pro livro dali pra frente, assim. Às vezes a gente fala que faz e faz falando e às vezes não faz. Aí vem alguém, nossa, pra que ficar falando? O importante é fazer, tô te dizendo. Então surge o bom, amigos, ficarei um tempo sem postar e um tempo menos que o tempo sem postar, pessoa abre uma exceção, porque né, são tempos, amigos, tempos difíceis. E quem tem saco explode, quem não tem desenvolve. Eu queria ler um texto que eu achei muito, muito bonito. O livro é cheio de momentos muito líricos, né? Além dessa questão do humor, assim, essas referências, assim, um cotidiano suburbano e tal. Acho que são referências muito delicadas, né? Mas tem uma parte que eu acho que tem tudo a ver com coisas que a gente discutiu aqui, né? Que tem a ver com isso, né? A gente usou várias vezes a palavra empreitada, né? Se lançar num projeto de trabalho, enfim. Então, deixo vocês com esse trecho aqui do livro Fora do Lucas. Escolhemos o tempo e o trabalho como se decide o prato em dias que se precisa comer. A fome avalia o gosto da coisa. É mais difícil ser editor ou ser autor, escritor de livros? Pergunta de milhões. Eu acho que é ser autor. Eu acho que é ser Por quê? autor. Porque editor, ah, eu trabalho em cima de alguma coisa feita. Como autor, eu tenho que fazer a coisa. E eu digo a coisa principal, né? Eu acho que eu acho que é isso. E eu falo, claro, de um ponto de vista que agora eu sinto que eu já não vou conseguir escrever nada, gente. Eu sinto que o meu foco hoje com o Vitor é ser editor. E agora, a partir de hoje, eu sou uma anteninha junto com o Vitor, duas anteninhas assim. Duas anteninhas assim, procurando outros textos que a gente ache legais, né? Então, hoje, pra mim, escrever é impossível. Então, hoje, pra mim, escrever é impossível. Editar é o que eu tenho pra fazer. É o meu possível. Mas
ponto de vista geral, acho que, Michele, é mais ou menos isso. Trabalhar em cima de uma coisa feita, ou de alguma coisa, é mais fácil do que fazer, eu acho. Bom, e a gente torce, né, para que vocês encontrem muitos livros, que vocês tenham muitos contatos e possam editar muitas obras e que a gente consiga acompanhar tudo isso, né? Então, vida longa, trote, né? Que tenha muito sucesso e a gente certamente vai torcer muito por vocês e nos colocamos também à disposição para apoiá-los sempre que precisarem, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada, Lucas, obrigada, Victor. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @sopropodcast, e no Facebook, @podcastsopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.